Olá pessoal, tudo bem? Eu escolhi como tema do nosso encontro de hoje uma matéria que me enviaram em um dos grupos que eu participo de Direito Tributário. Essa matéria é do Valor Econômico, de 14/5/2019. Eu estou gravando esse vídeo no dia 23/5/2019. Às vezes eu não tenho tempo de ler os assuntos, as matérias que me enviam de imediato. Então, quando eu tenho um tempo, na hora do almoço, 2, 3, 4, 5 dias depois, eu separo tudo e leio tudo de vez. E li essa matéria, achei extremamente importante, vi uma oportunidade de se ganhar muito dinheiro com ela, né, sabendo trabalhar direito, né, uma matéria recente que ainda não tem praticamente nenhuma decisão judicial a respeito, é apenas uma decisão da Receita Federal, de um julgamento da Receita Federal de Minas Gerais, mas que já abre um precedente muito valioso para nós advogados tributaristas. E hoje eu vou pedir aqui as devidas vênias aos colegas para ler a reportagem completa, que é apenas uma folha, né? Mas que realmente é eu enxergo assim uma ação muito importante no âmbito tributário. O título da matéria, como falei, foi do Valor Econômico de 14/5/2019, é Crédito de PIS e COFINS para varejistas sobre despesas de propaganda. Com o entendimento favorável da primeira turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora, a rede conseguiu reduzir um auto de infração de 258 milhões para 125 milhões, segundo o advogado Rafael Fabiano, do Leonardo Naves Direito de Negócios, que assessorou a Ricardo Eletro no processo. Isso aqui era um processo que foi movido inicialmente pela Insinuante, que depois fez uma parceria com o Ricardo Eletro, né? De acordo com ele, é a primeira decisão que considera despesas com publicidade e propaganda como essenciais e relevantes à atividade de uma empresa do comércio varejista de eletrodomésticos e eletroeletrônicos. No caso, a fiscalização tinha autuado a empresa por ter tomado créditos de PIS e COFINS sobre a aquisição de serviços de publicidade e propaganda sem que exista legislação específica. Essas despesas, segundo o fiscal, não se enquadrariam no conceito de insumo, uma vez que não foram aplicadas na produção de bens ou prestação de serviços. Lembrando a vocês que a Receita Federal, ela limita muito os créditos de PIS e COFINS. Ela diz que só pode ser tomados créditos de PIS e COFINS naqueles produtos que são considerados insumos. E o que seriam insumos? De acordo com a Receita Federal, seriam aqueles produtos que seriam utilizados diretamente na fabricação daquela mercadoria. Então, se eu comprei, por exemplo, tecidos para fabricar uma camisa, sobre aquela compra de tecidos, eu posso tomar o crédito de PIS e COFINS. E lembrando que o STJ, num julgamento em 2018, que vai se referir aqui nesse julgamento, ele entendeu que o conceito de insumo seria muito mais amplo. Eu tenho um vídeo falando sobre ele. Então seria tudo que fosse essencial à atividade desenvolvida pela empresa. Por exemplo, se a empresa utiliza óleo diesel nas suas máquinas para a fabricação daquele determinado produto, sobre aquela compra daquele óleo diesel, a empresa poderia tomar o crédito de PIS e COFINS. A energia elétrica que a empresa utiliza para que as máquinas possam funcionar. Sem energia elétrica as máquinas não funcionariam, então ela é essencial também, elas poderiam tomar o crédito de PIS e COFINS sobre a conta. Então isso o STJ ampliou o conceito de insumos e deixou a cargo do juiz de primeiro grau que ele decidisse o que era essencial à atividade da empresa ou não. A Receita Federal ela limita, ela só considera que insumo seria o que fosse efetivamente utilizado no processo produtivo da empresa. O STJ não, ele desse julgamento aqui que a gente
até vai citá-lo daqui a pouco, ele é em regime de recurso repetitivo e serve como paradigma para todos os casos do Brasil. O STJ, em 2018, no começo de 2018, ele alargou o conceito de insumos e deixou a cargo do juiz de primeiro grau verificar o que é essencial à atividade da empresa ou não. Então ele está dizendo aqui, ó, no caso, a fiscalização tinha autuado a empresa por ter tomado crédito de PIS e COFINS sobre a aquisição de serviços de publicidade e propaganda sem que exista legislação específica. Essas despesas, segundo o fiscal, não se enquadrariam no conceito de insumos, uma vez que não foram aplicadas na produção de bens ou prestação de serviços. Porém, a primeira turma da Delegacia Regional de Julgamento de Juiz de Fora, composta por auditores fiscais da Receita Federal, foi unânime ao anular a parte do auto de infração referente à tomada de créditos de PIS e COFINS pela rede varejista. Ainda cabe recurso para o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, que é o CAF. No julgamento, os auditores fiscais levaram em consideração o que foi decidido no Superior Tribunal de Justiça, STJ, sobre o tema em julgamento de recurso repetitivo RESP número 1000.221.170. O entendimento, quer dizer, 1.221.170. O entendimento, segundo os julgadores, é vinculante para a Receita Federal. Então foi nesse julgamento, em recurso repetitivo, que eu já tenho um vídeo falando sobre ele no canal, que o STJ alargou o conceito de insumos e deixou a cargo do juiz de primeiro grau decidir o que é essencial à atividade da empresa ou não. Nesse julgamento aqui da Receita Federal, ela entendeu que, como era um comércio varejista, era Ricardo Eletro, que vendia eletrodomésticos, televisão, geladeira, móveis, colchões e tudo mais, a população em geral, a propaganda é um instrumento essencial à atividade da empresa. E sendo um elemento essencial à atividade da empresa, ela poderia tomar o crédito sobre aquelas despesas com propaganda. Eu mesmo tenho um cliente aqui em Recife, que é um grande comércio varejista, que não tem somente em Recife, tem em toda a nossa região metropolitana e também em outras capitais do Nordeste. Vendem tudo que você possa imaginar, desde cama, mesa e banho, a eletrodomésticos, a aparelho de ginástica, a tudo que você possa imaginar. Então, ela anuncia sempre numa das redes de televisão aqui mais famosas do Brasil, em horários nobres. Então, ele gasta muito dinheiro com isso. Então eu vejo uma oportunidade de se ganhar muito dinheiro, porque não era permitido essa tomada de crédito de PIS e COFINS sobre muita coisa. Agora o entendimento já está se alargando. Agora, com essa decisão da Receita, que ainda cabe recurso para o CAF, baseada no julgamento do STJ do ano passado, ela entendeu que pode tomar o crédito de PIS e COFINS sobre as despesas realizadas com propaganda. Empresas que usam muito propaganda em TV, vai ser muito bom para elas. Veja aqui que nesse caso aqui do Ricardo Eletro, o auto de infração, por considerar que a tomada desse crédito era válida, reduziu de 258 milhões para 125 milhões. Então veja quanto dinheiro está envolvido numa situação como essa, e como o advogado, se puder encaixar esse direito, pegando esse julgamento do STJ e colocando em um mandado de segurança, colocando a legislação, quanto ele não pode lucrar com relação a isso. Eu achei super interessante. Quando eu li essa decisão hoje, eu digo, opa, vou gravar um vídeo imediato aqui falando para o pessoal sobre essa decisão. Eu mesmo já vou cair em campo para falar sobre ela, para começar a divulgar para os meus clientes. Aí está dizendo aqui, ó, de acordo com a decisão do STJ, tomada no início de 2018, deve ser considerado insumo e, portanto, apto a gerar crédito, tudo que for imprescindível para o desenvolvimento da atividade econômica. Deve-se levar em consideração a essencialidade e a relevância do insumo, bem ou serviço para a empresa. A análise deve ser feita caso a caso, por depender de provas. Quem é que vai analisar isso? Quem tem competência, que é o juiz de primeiro grau. O relator Flávio Machado Galvão Pereira, isso da Receita Federal lá de Juiz de Fora, ressaltou na decisão
que as despesas com publicidade e propaganda em um segmento altamente agressivo e competitivo, como a que a impugnante atua, que é o comércio varejista de venda de eletrodomésticos, de colchões, de móveis, cama, mesa e banho e tudo mais, torna-se tão essencial não só a sua atividade, como a sua própria sobrevivência. Isso aqui foi um processo, certo, administrativo número 105.407.211.82/2016, dígito 78. Repetindo, 105.407.211.82/2016, dígito 78. Eu trouxe só um trechinho aqui desse julgamento do STJ, proferido no RESP número 1.221.170, entre aspas, que diz o seguinte: deve ser aferido, à luz dos critérios da essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de determinado item, bem ou serviço, para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo contribuinte. Então o STJ alargou o conceito de insumos e, com base nesse julgamento, a Receita Federal, de Juiz de Fora, considerou a tomada do crédito do PIS e COFINS sobre as despesas com propaganda válidas. Então isso é muito importante, vai gerar um bom dinheiro para os contribuintes. E veja que a Receita não considerou, né, o auditor fiscal foi lá, autuou a empresa, não considerou aquela tomada de crédito válido. O advogado ele citou isso na defesa dele. Eu até trouxe um trecho aqui da defesa do advogado, onde ele colocou assim, ó, na defesa, na impugnação administrativa perante a Receita Federal, que foi acolhida, né? Ele colocou assim, ó: as despesas com publicidade e propaganda em um segmento altamente agressivo e competitivo, como a que a impugnante atua, torna-se essencial não só a sua atividade, como a sua própria sobrevivência. Ou seja, o próprio relator, ele copiou exatamente o que o advogado citou na defesa dele. Não é outro motivo pela qual os próprios fornecedores e indústrias repartem as despesas com publicidade e propaganda com a impugnante, restituindo-lhe através de VPC, que é valores, é uma verba que as empresas gastam com propaganda, e por você anunciar vários produtos de várias pessoas diferentes, essas fábricas pagam uma taxa a título dessa verba, aí essa empresa restituir em parte do que ela gasta com propaganda. Então está dizendo assim, ó, não é outro motivo pela qual os próprios fornecedores e indústrias que vendem esses produtos para a empresa, né, repartem as despesas com publicidade e propaganda com a impugnante, no caso a Ricardo Eletro, restituindo-lhes através da VPC parte dos valores desembolsados. Se a despesa com publicidade e propaganda é essencial à atividade da impugnante, mormente diante do seu segmento de atuação, que é o comércio varejista, dúvidas não há de que o crédito de tais despesas deduzido da base de cálculo do PIS e da COFINS deverá ser restabelecido. Então ele está pedindo que seja aproveitado o crédito. Então foi considerado aí esse crédito, e eu vejo uma grande oportunidade de, se bem trabalhado esse tipo de ação em determinada empresa que trabalha muito com propaganda em grandes redes nacionais, do advogado ganhar muito dinheiro com isso. Tá certo, pessoal? Estamos aqui com o nosso 23º curso de prática de direito tributário aqui em Recife. Eu sei que muitas pessoas que são inscritas no canal não são aqui de Recife, e nós estamos aqui na fase final mesmo de conclusão do nosso curso online. Estou gravando esse vídeo aqui em maio, no final de maio. Eu acredito que daqui a mais 15 dias no máximo, esse curso já deve estar sendo colocado à venda, tá certo? Está sendo feito com muito carinho, já tem mais de 13 horas de gravação, tem muitas petições analisadas. Nós vamos também fazer algumas promoções iniciais aí, que depois eu vou divulgar aqui para vocês, tá certo? Mas esse curso eu tento sempre colocar o meu melhor em tudo que eu faço. Nós vamos falar sobre tributos, nós vamos falar sobre defesas administrativas perante a Receita Federal, perante
perante o Estado, vamos falar sobre a execução fiscal, vamos falar sobre mandato de segurança, ação anulatória de débito fiscal, tudo analisando legislação, contando casos práticos como eu estou fazendo aqui com vocês e trazendo também modelos de petições. Tá bom, pessoal? Muito obrigado pela atenção de vocês. Não se esqueçam também de se inscreverem no nosso canal, Ricardo Piedade, de deixar o seu like lá, isso é importante, o pessoal está sempre me lembrando. Eu sempre me esqueço de pedir isso a vocês, mas depois, a gente já está há mais de um ano aqui nas redes sociais, eu vejo como é relevante quando as pessoas, até para mim mesmo, do ponto de vista pessoal, quando a pessoa dá a sua curtida, porque a gente faz isso aqui com tanto trabalho, por exemplo, como agora que é muito tarde aqui da noite, e eu estou aqui depois de um dia muito cansativo de trabalho, gravando e trazendo essas notícias para vocês. Vamos levar o direito tributário para todo o Brasil e mostrar que o direito tributário é muito fácil de se atuar. Basta que existam pessoas com assim, boa vontade para explicar o direito tributário. Tá bom, pessoal? Também tem o nosso livro, Como se tornar um advogado tributarista, tá certo? Que nós estamos aqui na nossa segunda leva, porque graças a Deus a primeira foi toda esgotada em menos de 45 dias. Então quem não adquiriu, adquira, porque eu tenho certeza que são 400 páginas e 389 com muito conteúdo. Obrigado e até o nosso próximo encontro, se Deus assim permitir.